Saudações vascaínas, hoje é 13/2/2019, salvo engano, quarta-feira, o dia da prometida tempestade ou da chuva aí no estado do Rio de Janeiro. Estamos aguardando, né? Mas, assim, quando eu estudo uma graduação, seja lá o que for, existe o tal chamado princípio da lesividade, né? E, assim, você tem uma mitigação, né, do entendimento da lesividade nos casos chamada insignificância. Então a gente tem assim uma dicotomia, certo? Lesividade no sentido de pretensão punitiva, insignificante no sentido, né, de um caso fortuito, esporádico, isolado, para você ter a não aplicação, né, da norma. Obviamente que assim, o movimento da insignificância ele não pode ser sistemático, né? Uma coisa criado, salvo engano, pelo Superior Tribunal de Justiça, onde na aduana, né, a pessoa às vezes cometia aquele pequeno ilícito tributário e até 10% era considerado insignificante, que você não ia mover a máquina pública por causa, às vezes, de uma quantia insignificante numa única operação, num caso isolado. O cara que voltou dos Estados Unidos e trouxe coisa acima, né, do permitido. Mas, havendo uma sistematicidade, 10 pessoas com insignificância de 10, eu tenho 100% de desvio. Isso aparece, né, o aspecto da política criminal, num livro, Princípios de Direito Penal, eu acho, uma coisa dessa, foi indicado no primeiro período da faculdade no século passado. Nilo Batista, o nome do autor, ele fala lá sobre política criminal. Nessa instituição, né, a mais antiga instituição privada do estado do Rio de Janeiro, ora, sob processo falimentar e praticamente fechando as portas, deixando todo mundo apavorado com medo de ocorrer processo análogo ao que ocorreu na chamada Gama Filho. Então, um grupo econômico por trás, uma série de coisas. Lá no mestrado, salvo engano, em Direito, né, não é ciência jurídica, é Direito, Sociologia, né, mais próximo do Direito. Você tem uma linha de pesquisa que é chamada os crimes comissivos por omissão. Por exemplo, quando eu tenho a estrutura, o silêncio sistemático em vários níveis, ele tem uma estrutura que permite, né, com que eu atue. Por exemplo, se eu atuo de maneira silente e omissa no meu clube de futebol, com relação às instalações, e de maneira silente e omissa no órgão público, uma série de, vamos dizer assim, uma série de comportamentos omissivos sistemáticos, praticamente caracterizando a chamada cegueira deliberada, doutrina do Rio Grande do Sul, você tem a possibilidade de estar tendo um comportamento, tendo uma conduta, ainda que através da omissão ou do silêncio. Então, no âmbito público, né, a responsabilidade está no artigo 13 do Código Penal, acumulado com a Lei 8429 de 92, salvo engano, artigo 10 e 14, e ainda há o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. No âmbito privado, salvo engano, é a chamada culpa in vigilância, né? Mas eu não sou da área jurídica, minha área é empresarial, né? Área de negócios, de economia. Então, a gente entende aqui que tem um autor chamado Froyen. Salvo engano, esse autor, ele fala aqui na Economia Novo Clássico, página 257. O conceito das expectativas racionais e suas implicações. Significa que os agentes econômicos têm expectativas racionais, e isso pode ter assim, um entendimento utilitário na hora da escolha, do comportamento dos meus agentes econômicos. Por exemplo, os meus agentes econômicos, eles entendem que o desemprego é pior do que a inflação, logo se eu promovo o desemprego e posteriormente a reestruturação da mão de obra, eu posso ter um fundo utilitário nesse tipo de discurso. Normas constitucionais e inconstitucionais, Otto Backhoff, doutrina alemã, fala que determinadas normas constitucionais, diante de um contexto, podem não ser aplicadas, ou seja, ser declaradas inconstitucionais pela não aplicação. Por exemplo, aí eu preciso entender a teoria da norma jurídica, do Norbert Hobbes, que ele fala aqui na página 116, ele fala: as normas jurídicas atribuem não só obrigações, mas também direitos subjetivos. Agora, quer se entenda por direito subjetivo uma faculdade juridicamente protegida de fazer ou não fazer, ou seja, o atributo escolha, né, que principia a vontade,
ela é, assim, protegida pela norma jurídica. A escolha corrompida pode ter a ruptura da autonomia e isso é especialmente perigoso na manifestação da vontade pública, porque me evidencia uma corrupção sistemática ou estrutural, seja por ação, seja por omissão, a conduta, né, do meu Estado, a conduta do meu governo, a conduta da minha administração indireta, ela é, vamos dizer assim, permeada pelo vício. Então, de acordo com Bob, isso é um direito potestativo, de acordo com a teoria da norma jurídica, né, normas condicionais e incondicionais, significa que eu posso não exercer a escolha do quinto constitucional, a escolha de aparelhamento, né, por critério discricionário nos 3 setores da máquina pública, certo? Então agora a gente vai fazer aquele gráficozinho humilde, colaborativo, da auditoria, no sentido de entender como poderia funcionar um modelo de corrupção, né, sistêmico estrutural. Eu consegui entender assim, alguns padrões, né, que podem possivelmente existir. O primeiro padrão é o padrão fractal. Significa que eu tenho a minha unidade de negócio, a minha estrutura local, por exemplo, o meu bairro eu tenho a minha região administrativa, o meu município, o meu estado, certo? A minha região, né, que integra vários estados, o meu território nacional, o meu continente, o meu planeta. Isso aqui é o padrão fractal. Eu consegui entender, por exemplo, que poderia ocorrer um modelo de corrupção top-down, onde eu teria o aparelhamento da cúpula, né, inicialmente, posteriormente eu teria associado distorções aos órgãos análogos. Por exemplo, se aqui fosse o meu Supremo Tribunal Federal, possivelmente eu poderia ter linhas sob influência, né, nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais, principalmente que eu posso ter inserção de quinto constitucional. Aqui no meio eu tenho os chamados cartórios, ou, vamos dizer assim, responsáveis pelo registro público ou privado, e obviamente que aqui eu tenho a inserção, né, de uma série de dados, uma série de informação, alteração sistemática de cadastro com omissão relevante, eu constituí a chamada governança corporativa, integrando público e privado a partir da tecnologia da informação. Uma simples auditoria de sistema, você vai ver as alterações, vai saber de tudo. Esse aí é o primeiro padrão, foi visto. Segundo padrão, eu tinha aqui a minha linha do tempo, a minha função, né, formal, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, foi pego o legislativo no Rio de Janeiro, onde eu tinha, né, a Assembleia, a Casa Legislativa, aqui o gabinete do meu parlamentar e aqui uma série de nomeações, né, indevidas associadas a esse gabinete parlamentar, tudo isso movimentando recurso público. Eu consigo observar que a conta ficava em 170 mil aproximadamente por cada gabinete, vezes cada gabinete, certo? Mas eu ainda tinha aqui os chamados ganhos indiretos, ou os ganhos ocultos. Portanto, se eu tenho ganho oculto, obviamente que eu tenho algum tipo de associação oculta. Esse é um modelo societário que se chama sociedade em conta de participação, certo? Também foi visto. Aí, o que a gente vai entender hoje? A gente vai entender assim, de maneira muito simples, muito humilde e muito resumida, que eu tenho aqui o meu primeiro setor da administração pública. Eu tenho aqui o meu segundo setor da administração pública. Ocasionalmente, eles formam linhas de convergência. E aí eu tenho uma ligação com o meu terceiro setor da administração pública, que de alguma maneira vai estar associado bem mais próximo do meu mercado. E eles têm, em algum momento, linhas de convergência. Obviamente que isso aqui, por exemplo, é onde ocorre, né, nesse liame subjetivo setorial entre o primeiro e o segundo setor com o terceiro setor e o setor corporativo ou mercado propriamente dito, a livre iniciativa privada, eu tenho aqui as licitações, eu tenho as operações de mercado, eu tenho aqui as fraudes nos registros, uma série de coisas. Os meus registros, eles podem ser público ou privado, certo? De acordo com a gravitação do interesse econômico, também se ajuda, né, a situar o parâmetro de negócio, setor público, setor privado. Se eu tenho esse liame subjetivo, possivelmente eu tenho necessidades setoriais de financiamento, inicialmente público ou privado, dividido, mas a partir da coalizão se chama necessidade de financiamento do setor coalizão, certo? Então,
sendo, né, já conforme a teoria novo clássico, o desemprego gerando uma preocupação maior do que a inflação, obviamente que a possibilidade de emprego a partir da coalizão constitui a cartelização de poder econômico, especialmente se aquilo tem a conta do tesouro. Isso aqui está assim, bem percebido. E aí? Aí eu vou entender que o meu negócio, né, a minha empresa, por exemplo, a minha empresa, ela pode estar associada a esse modelo aqui, olha, da LERJ, por exemplo, da Casa Legislativa, onde eu tenho a função formal, um gabinete parlamentar, uma série de nomeações recebendo recurso público. Aqui eu posso ter, olha, as redes articuladas a partir dessas figuras que estão associadas ao gabinete dentro de uma função formal para movimentar recurso público e encaixar isso, né, no setor corporativo. E a gente entendeu esse modelo aqui: primeiro setor, segundo setor, terceiro setor e o ambiente corporativo. Aqui está a minha empresa. Olha, a minha empresa ela está no mercado e, de alguma maneira, ela pode estar associada com aquele modelo ali que eu evidencio o liame subjetivo setorial aqui, olha. Mas e no âmbito assim, que eu quero chegar na individualização? Posso, muito simples. Se a minha empresa está aqui, eu consigo entender que a política criminal de insignificância não é uma política do crime, ela não pode ser usada para praticar crime, certo? Ela é usada para evitar o custo, né, assim, ocioso da máquina pública. Você não fazer um esforço desnecessário para pegar o cara na aduana que, porra, trouxe coisa acima do normal. Então, eu vou entender assim, se esse meu negócio, que é, por exemplo, a Ludovico Modas, pronto, ela tem aqui, olha, 10% do negócio inicialmente associado ao cartão empresa, 10% ao cartão empresa. Cada empresa que eu forneça esse cartão pode comprar. Ocorre se, por exemplo, a minha empresa for um grupo econômico e tiver 10 empresas, certo? Eu tenho aqui 100% de recurso econômico de qualquer natureza. Isso aqui inserindo na minha atividade significa que, olha, eu perdi o negócio. Como é que eu percebo isso? Teoria, muito simples: finanças, estrutura de capital. A minha estrutura de capital, certo? Ela pode ser própria ou de terceiros, não é minha. Se a parte de terceiros é maior que 50%, né, especialmente das minhas operações correntes, significa que ele é dono de 50% do direito de cobrança. No curto prazo, da presunção de falência, uma série de coisas, ele já se tornou dono do meu negócio, certo? Então, essa estrutura de capital, claro que ela se projeta na máquina pública, a partir do modelo que nós podemos observar. E aí, como é que eu vou evidenciar esse liame subjetivo na minha empresa? É muito simples. Se a minha empresa tem 10% utilizando um cartão, certo? Esse cartão é consignado, né, na fonte de custeio, essa fonte de custeio pode ser o grupo econômico ou a empresa que recebeu o cartão, ela vai transferir recursos para Ludovico Modas. Então eu vou pegar a lista do cartão, vou saber quais as empresas, quais os usuários, e aí eu vou questionar a fonte do recurso, uma série de coisas. Um outro detalhe, né, um último, assim, talvez importante, é que eu posso entender que, por exemplo, a gente tem observado aí que determinadas figuras alocadas, né, no setor público, primeiro setor, segundo setor, elas têm assim, aqui está a alocação dessas figuras e elas têm algum tipo de vinculação com o terceiro setor ou o mercado. Por exemplo, no âmbito do judiciário eu tenho os escritórios de advocacia, no âmbito do executivo eu tenho as chamadas consultorias, certo? E no âmbito do legislativo a gente tem uma série de coisas. Então, por exemplo, se o meu escritório de advocacia recebe recurso de qualquer natureza, com caráter econômico, e a mulher do cara que está no judiciário trabalha aqui, por exemplo, ela está recebendo recurso, né? Você está tendo a chamada ocultação patrimonial. E aí uma série de outras coisas. E, obviamente, que no executivo, se a minha figura está aqui, na chefia do executivo, e a mulher dele está trabalhando na consultoria, a consultoria recebe recurso, idem. Então, assim, está mais ou menos explicado. Posteriormente, continua, que já tem 15 minutos.